Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Segunda Epístola de Pedro, no primeiro capítulo, do primeiro versículo ao versículo de número 11. Nós começamos na semana passada um estudo de versículo por versículo expositivo a respeito desse texto. É um texto muito oportuno para esse momento que nós estamos vivendo. Segunda Epístola de Pedro, no primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 11. Vamos ler o texto bíblico de novo, que é o texto base da lição, e eu vou pedir para você depois não fechar a Bíblia, porque nós vamos usando aí os versículos e vamos recorrer aí à carta algumas vezes, tá bom? Então ele diz assim, verso 1: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que texto, hein? Que texto. Só perde para o capítulo 3, que é onde ele fala dos novos céus um dia, tudo bem? Novos céus, nova terra. Mas vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre salvação, crescimento e frutos a partir aqui desse texto. Só para recapitular assim, não vai dar para voltar todo, mas para que todos possam entender legal, nós começamos a falar primeiro do gênero literário. Toda a carta da Bíblia, ela tem um gênero literário, seja narrativas, sagas, sapiencial, por exemplo, como Salmos, profético, livros de história, todos eles têm algum tipo de gênero literário. Essa carta aqui é o que eles chamam de discurso de despedida. E como é que é esse gênero literário de discurso de despedida? É o que nós acabamos de ver aqui. É alguém que está dando um conselho final, está dando um recado final para alguém. Nesses discursos de despedidas, sempre o tom é pastoral, é de preocupação. É alguém que está vendo as coisas que estão por vir, alguém que está vendo as coisas que estão acontecendo. Então escreve para animar, para orientar, para divertir outros, para que outros possam vencer as dificuldades que estão adiante. Então, quando o Pedro escreve aqui, o nosso Pedrão, o famoso apóstolo Pedro, ele está escrevendo para essa igreja para animar, para consolar, para orientar a partir do que eles estavam vivendo. E é interessante que isso dá algumas coisas para nós, algumas pistas a respeito de quando a carta aconteceu.
Porque na própria carta ele vai dizer lá, ó, eu já estou chegando no final, o meu tabernáculo aqui já está para ser desocupado, porque ele está falando da própria vida dele, né? Está lá na carta mesmo, no primeiro capítulo, verso 13 e verso 15. Então, muito provavelmente, a própria carta vai nos ajudar a entender quando que aconteceu isso aqui. Muito provavelmente o Pedro escreve essa carta aqui, prisioneiro em Roma, já próximo do seu martírio. A gente tem aí mais ou menos uma data aproximada no 80 depois de Cristo. O erro dá 2 para frente ou 2, 3 para trás, né? 77, alguma coisa assim, 80, já quase no fim. Então ele escreve essa carta. E uma coisa bacana que a gente falou da outra aula é o seguinte: legado. Olha o que o cara pode dizer para as pessoas. Ele pode escrever a partir da realidade de vida dele. Ele pode escrever para aquele povo, dar o recado, porque ele tem autoridade para isso. A vida dele chancelava a sua palavra. Olha o que ele vai dizer aqui: espero que depois da minha partida vocês sejam capazes de lembrar dessas coisas. Ou seja, alguém que crê que o que ele fala tem peso. E aí nós falamos um pouco semana passada dessa questão do legado. E aí, recapitulando, a título de recapitulação ainda, qual será o nosso legado de fé? Como nós temos trabalhado isso na nossa vida? O que nós vamos deixar como testemunho de fé? Porque aqui está um cara que, diante da morte eminente, a ponto de dizer assim, ó, Jesus já confirmou no meu coração. Deixei isso ali, ó. Despertar a memória, porque sei que breve deixarei esse tabernáculo, o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Jesus já tinha confirmado no coração dele, a caminhada estava para acabar. Pedro, ó, não vai muito longe, então escreve o que você tem que escrever, fala o que você tem que falar, abençoa quem você tem que abençoar e acabou. Que testemunho de fé nós estamos construindo? Que legado de fé nós estamos deixando para as pessoas? Se nós, ao exemplo de Pedro, recebêssemos de Deus numa oração, olha, o Robson, Deus orou, pastor, eu orei, você sabe o que Deus me falou, é mais 6 meses de vida. E aí, misericórdia, Ou eu, chegar aqui amanhã para a igreja, eu estive orando essa semana e a coisa não foi boa. Deus falou que é mais 2 anos de vida, mais generoso que com o Robson. 2 anos de vida. O que você deixou? Qual legado você construiu? Precisa pensar nessas coisas, Nós falamos do contexto da carta, para a gente recapitular aqui e pegar os versículos e seguir adiante. Ele escreve, irmãos, para animar aquela igreja. Por quê? A primeira epístola, ele escreve para consolar. O pano de fundo da primeira carta de Pedro é a perseguição. Então, quando você lê a primeira carta de Pedro, ele diz assim: olha, irmãos, não estranhe o sofrimento que está acontecendo no meio de vocês, porque acontece nos irmãos do mundo todo. E ele vai dizer assim na primeira carta: o sofrimento no meio de vós não é fogo estranho. Ou seja, ele está consolando aquela igreja, aquela comunidade que sofria na mão do Império Romano. A gente não sabe se era uma perseguição sistemática, se era centralizada, se era esporádica, mas quando você lê a primeira epístola, o fato é que aqueles irmãos estavam passando apurado. Ser crente naquele tempo lá não era fácil. E nós sabíamos que nessa época, nesse momento aqui, principalmente do ano 65 depois de Cristo para frente, com Paulo Nero, as coisas ficaram muito complicadas. O imperador, vocês já devem ter ouvido isso, lembro lá do livro de história, em Roma eles praticavam o tal do culto ao imperador. Então o imperador se colocava como rei, o imperador se colocava como Deus. Eles chegavam assim a dizer que o imperador era o sol, era o Deus Sol, era o rei Mor, era o astro Mor. E a igreja no meio disso sofria, porque a igreja falava: não, que Deus, que nada, isso aí é papo furado. Deus é Jesus Cristo, Ele é a luz da verdade, Ele é o sol do meio-dia, Ele é o verbo encarnado. E o que eles faziam com os cristãos? Matavam, jogavam no coliseu, vestiam eles com pele de bichos, de cabras, de ovelhas, passavam sangue, soldavam no coliseu para as feras, para os leões, mastigar, morder, matar. Não era fácil ser crente nessa época. Os crentes eram acusados de complô contra o imperador, então isso era motivo para tirar a casa, confiscar os bens. Ser crente naquela época, gente, era chapa quente, ouviu essa expressão? A chapa esquentava, então tinha que ter convicção.
Pedro escreve a primeira epístola para animar esse povo que estava morrendo, estava sofrendo, estava sendo perseguido. Muito bem, nessa carta aqui, 2 Pedro, o perigo não é a perseguição. E aqui eu abro um parênteses: o que destrói a igreja não é o que vem de fora, gente, mas é o que vem de dentro. Tem gente que morre de medo do diabo. Você já conhece um crente assim? Você tem um amigo crente assim? Tudo ele amarra. Está amarrado no nome de Jesus, está amarrado no nome de Jesus, está amarrado no nome de Jesus. Meu Deus do céu, tem crente que tem mais medo do diabo do que temor a Deus no coração. Irmão, deixa eu falar uma boa nova para você: o diabo já está derrotado. A Bíblia diz o seguinte: que maior é aquele que está em nós que é o que está no. O que o diabo faz é tentar soprar, jogar dardo, mas ele não pode destruir a igreja. A igreja é invencível, porque o Senhor da igreja é triunfante. Mas o que mina a igreja são as pequenas quirelas, as coisas de dentro para fora, e é o que estava acontecendo aqui. O que aconteceu aqui? Falsos mestres, olha lá, 3,17: vós, pois amados, prevenidos como estáis, acautelados, ou seja, cuidado, para que vocês não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e descaiar da vossa própria firmeza. Qual que era o perigo aqui? Gente infiltrada na igreja, ensinando coisa errada. Falsos mestres que chegaram na igreja, se diziam ser apóstolos, se diziam ser mestres, se diziam ser pastores, e estavam ensinando coisas que estavam desviando os irmãos. Então a preocupação de Pedro é que as pessoas não engulam esse ensino, para que não caiam na fé. E o que eles ensinavam? 3 coisas. Primeiro, eles negavam a autoridade de Jesus. Eles diziam que Jesus não era Deus. Ele vai avisar lá, 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente o que? Heresias destruidoras. E qual era a heresia? Negarem o soberano Senhor que os resgatou. E aí, negando o Senhor, o que acontece? Traz sobre si mesmo repentina destruição. Então a primeira coisa, esse povo que estava ensinando coisas erradas, ensinava que Jesus Cristo não era Deus. Ora, sai fora, né? O apóstolo João diz assim: aquele que nega que Cristo veio em carne tem parte com o anticristo. Sai fora, esses caras estavam ensinando a coisa mais nociva que uma igreja pode absorver é uma doutrina errada a respeito da cristologia. Um crente que não sabe quem é Jesus, qual é a obra do Senhor, qual é o peso disso, como ele fez isso. Um crente que não considera a reencarnação, a ressurreição, a vinda, a volta, tudo que envolve Jesus, irmãos, é a base da nossa fé. É a base da nossa fé. Vou dar um exemplo, coisas bem sutis. Uma vez eu conversando com uma irmã, ela disse assim para mim: pastor, Jesus é muito poderoso, né? Porque eu estava lendo os evangelhos esse dia e eu vi como que Jesus reencarnou. Depois da ressurreição, depois da Páscoa, Jesus reencarnou, né? Qual que é a diferença entre reencarnar e ressuscitar? É toda a diferença. Eu falei: não, irmão, pera aí. Jesus não reencarnou em ninguém, porque a reencarnar, a doutrina da reencarnação diz assim, que vem lá um espírito que já existia, né, e habita num outro corpo diferente. E aí o cara vai ter o que? Fala a doutrina da reencarnação: lampiros, né, da vida do passado, da experiência do passado. Não, Jesus não reencarnou, irmão. Jesus ressuscitou, o mesmo corpo, é a mesma vida, que a morte não pôde vencer. Ela falou: é mesmo, né, pastor? Não tinha prestado atenção. Eu falei: pois é, mas é uma palavrinha pequenininha, mas faz toda a diferença. Jesus não reencarnou ninguém, né? Jesus ressuscitou, é diferente de reencarnar. Espírito velho num corpo novo. Mas esses caras ensinavam isso daí: Jesus não é Deus. E aí bagunçou a cabeça do pessoal. O pessoal ficou confuso. Segunda coisa, eles usavam a liberdade cristã como pretexto para pecar, para libertinagem. Pedro vai denunciar isso aqui. Olha isso aqui: consideram um prazer entregar-se à devassidão e perdamos do dia. São nobres e manchas, regalando-se seus prazeres quando participam das festas de vocês. Olha a descrição desses caras: tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Os caras eram saciados, né? Iludem os estáveis, que têm o coração exercitado na ganância. Maldito. O que acontecia com esses caras aqui? Esses caras defendiam, irmãos, já um tipo de pré-gnosticismo. O gnosticismo dizia assim: o espírito é bom, a matéria é ruim. Então salva o espírito e põe a matéria para esmerilhar. Então vamos pecar à vontade.
Pedro vai dizer assim, negativo, esses caras são malditos, esses caras pecam de dia, pecam de noite, são manjos, não tem limite para esses caras, corre desses caras. E a terceira coisa, eles desdenhavam da vinda de Cristo. O que aconteceu? As primeiras comunidades lá do Novo Testamento, irmãos, eles interpretavam tudo de muita forma muito literal. Então o que acontecia? Isso foi muito comum no primeiro século. Paulo teve que explicar isso muito bem, né? Quando aquela primeira geração de crente foi morrendo, eles pensavam que Jesus voltava logo naqueles dias. Então começam a morrer os primeiros crentes, eles ficam confusos. Mas peraí, os crentes estão morrendo, Jesus não voltou, volta, não volta, volta, não volta. E esses caras se aproveitam disso e começam a desacreditar a vinda de Jesus. Olha lá, eles dirão que houve uma promessa da sua vinda, desde os antepassados morreram, desde os antepassados morreram, tudo continua desde como do princípio. Esses falsos mestres dizem o seguinte: para com esse negócio de esperar Jesus. Jesus não volta, né? Morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente, e a vida vai ser sempre assim. Então, ensinando essas três coisas, eles confundiam a cabeça da igreja. Jesus não é Senhor, viva a tua vida do teu jeito, esquece esse negócio, pega à vontade, chega, já ouvi essa expressão assim, chega o chinelo. Para que santidade? Faz o que você tem vontade de fazer. Por quê? Porque Jesus não é Senhor e Ele não volta. E aí, meus irmãos, isso criou uma salada de fruta na cabeça daquele povo muito grande. E o Pedro começa então a escrever para rebater isso daí e ensinar justamente o que é o certo a partir desses temas aí: vida, morte, ressurreição, salvação, né? Nós dividimos o texto em três blocos. O primeiro fala sobre salvação, e o segundo fala sobre o crescimento, e o último sobre os frutos, que é o texto que nós lemos, tá? Muito bem. Olha na sua Bíblia os versículos em si. Você já sabe o gênero, você já sabe por que ele escreveu, e aí o que ele escreveu. É interessante como que ele começa o texto. Olha aí, Simão Pedro, que de Jesus? Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu pergunto, qual é mais importante, ser apóstolo ou ser servo? Servo. Até pelo início da... Ele coloca servo em primeiro lugar. Você estava de semana passada, né? Então, recapitulando ainda. Interessante, irmãos, ele começa a se apresentar e ele vai falar da sua dupla vocação. Ele é apóstolo, olha só. Ele é apóstolo, mas antes de ser apóstolo, ele é servo. O Pedro aqui, ele está trazendo uma ideia de dependência e submissão. É uma ideia que Paulo compactua com ele, que o cristão é esse alguém que é escravo de Cristo. O cristão é esse alguém que foi tirado das trevas, que foi tirado do lamaçal do pecado, foi o grilhão do pecado que o aprisionava, foi quebrado por Cristo. Agora ele tem um novo Senhor sobre a vida dele. E esse Senhor que livrou do pecado, que tirou do lamaçal do pecado, que libertou para a vida eterna, é Cristo. Essa palavra serva aqui, ela tem muita força no Novo Testamento. Essa palavra é a palavra grega doulos. O doulos, que significa aquele escravo que foi comprado e levado para a casa do seu Senhor. E na casa do seu Senhor, a sua finalidade agora é servir ao seu Senhor, alegrar ao seu Senhor. Abre um parênteses, né, irmão? A gente sabe que no mundo moderno hoje, essa mentalidade de escravo, Senhor, isso não existe mais. Mas naquele tempo era uma metáfora para falar da vida com Cristo. O que ele está querendo dizer? Que o cristão é esse alguém que vive para servir a Cristo. O cristão é esse alguém que vive para se doar em prol de Cristo. Se nós nos resgatarmos, nós somos servos. A primeira, eu fico abismado quando eu vejo um homem como Pedro colocando a questão do servo antes do apostolado. Antes de dizer eu sou um apóstolo, faço o que eu estou mandando, ele diz eu sou um servo. Eu sou um servo. Sirvam porque eu estou servindo. E aí nós aprendemos uma coisa muito importante, irmãos. É nesse momento da história, Pedro é alguém totalmente identificado com Cristo. Por quê? Porque Cristo é servo. Quando a gente lê lá Filipenses 2, 5, 8, diz assim, olha, ele se esvaziou da sua glória temporariamente, assumiu forma de servo, se humilhou. Então a grande pergunta é, nós, hoje, na nossa história, nós somos servos? Nós estamos
estamos dispostos a servir? E aí aqui a gente falou exatamente aqui na aula passada, né? Hoje, na sua história de vida, você é alguém identificado com Cristo? Você está disposto a servir? Porque eu tenho comigo, irmãos, que uma coisa é eu estar identificado com a igreja. Tem gente que se identifica com a igreja. Eu gosto do sistema presbiteriano, ok? Tem gente que gosta do sistema batista. Muito bem, eu gosto do sistema assembleiano. Maravilha, mas a grande pergunta é, para além da religião, nós estamos identificados com Cristo? Nós somos capazes de nos humilharmos em serviço? Nós somos capazes de nos entregarmos para servir o reino de Deus? Tem gente que é identificada com os cânticos. Eu conheci muitos amigos assim ao longo da caminhada. Olha, fui na sua igreja, adorei os cânticos, são emocionantes, mas é um homem que não se rendeu como servo aos pés de Jesus. Se identifica com a pregação, gente que acha maravilhoso. Ai, adorei. Eu já vi nas células, né? Célula é uma boa experiência, né? Ai, que palavra maravilhosa que eu falava nessa célula hoje. Ai, que lindo, Solange. Ai, Elisângela, ai, que maravilhoso. Que estudo. Tá, mas e? Isso não te mobiliza para servir? Isso não faz você dizer, eis-me aqui, Senhor? Então você não se identificou com Cristo, se identificou com o estudo do dia, né? Com o estudo, com a oração que fizeram. Foi bonito, emocionou, animou, consolou de alguma forma, mas não te mobilizou, né? O grande desafio aqui que a gente aprende com Pedro é o seguinte: estar identificado com Cristo é estar servindo. E aí, uma coisa legal a gente pensar: servo de Deus é aquele que faz o que os outros não querem fazer, né? O servo de Deus está atento às necessidades. O servo tem que servir com prioridade. O servo não importa em se humilhar, né? O servo não se preocupa em ser o maior, né? O servo age com altruísmo. O servo tem consciência de quem é, por isso ele serve com intencionalidade. Muito bem, vamos daqui para frente agora, tá? Quem não estava na aula passada, uma recapitulação rápida. Deu para entender mais ou menos? Contexto, problemas, e ele começa já espancando esses caras que ensinavam tudo errado, dizendo assim: ó, não ouça esses caras, porque esses caras não são servos. O que Pedro está querendo dizer, se apresentando como servo, é o seguinte: o contraste entre eles e aqueles falsos mestres. Olha para a minha vida, olha para a vida desses caras. Eu sou só um servo, e esses caras são o quê? Aí já começa o contraste entre o Pedro e esses falsos mestres, porque os falsos mestres não serviam, eles ensinavam as besteiras deles e não serviam ninguém. Pedro está se colocando como alguém que até na morte quer servir a igreja. Estou indo embora, está acabando aqui, mas se eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Se eu puder abençoar, eu vou abençoar. Então a primeira grande pergunta é: nós estamos identificados com Cristo? Somos servos? Aliás, como que a igreja moderna hoje, como que a gente tem pensado isso hoje nesse tempo de pandemia? Será que a igreja realmente está identificada com Cristo, sendo servo de Deus, sendo servo do reino de Deus? A gente já tem pensado muito isso nesses tempos de pandemia, de isolamento, de destruição. Que tipo de servo de Cristo é o crente moderno? Ou isso não está presente na igreja? Como vocês veem isso hoje, essa questão do servir? Antes da gente ir para o próximo versículo. Isso tem sido visto na igreja moderna, essa identificação com Cristo a partir do ser servo. O que vocês acham, irmãos? Eu acho que é muito a desejar. Muito a desejar. As pessoas não querem passar pelo processo. Elas querem chegar lá. Elas querem ver a igreja toda já projetada na visão dela, todo mundo trabalhando e ela assistindo. Boa. Eu acho que tem a ver só com isso aqui, né? Ó. Porque o servo, ele quer fazer, né? Porque ele está atento ao quê? Necessidades. Quem quer assistir, não quer fazer, que não quer ser servo, não está atento às necessidades. Eu diria o contrário. Quem não quer servir está atento às fraquezas. Então a gente já viu muito isso, né, na caminhada, em todo lugar. Na nossa família tem gente que é assim, não é? Tem aquele parente seu, eu tenho uns parentes que é assim,
que vem pro churrasco domingo, mas o churrasco domingo começa a que hora na tua casa? Começa cedo, o Caetano começa 8 horas da manhã lavando a grelha, não é? Aí vai picar cebola, vai picar o tomate, vai picar não sei o que. Se o cara vem para participar mesmo, 8 horas da manhã tá lá, tá? Ou vou cortar esse tomate. 600 metros. Mas tem gente que chega aqui, hora? Só na hora que tá comendo. Na hora que tá comendo, se estiver pronto ainda, mas você não sabe nem fazer churrasco, você não sabe fazer. Em casa a gente tem isso, irmão. Você chama um parente para ajudar a fazer uma festa de aniversário em casa, tem aqueles que vão com uma alegria. Tem aquele que vai chegar na hora de cortar o bolo, vai comer o bolo, vai botar defeito. Tem gente assim, todo canto. Tem gente que ele não quer, que é só não quer se dispor, quer usufruir. Né? Não tem essa mentalidade, não consegue entender essa mentalidade. Né? Só que vocês percebem como isso pode atravancar ou não o desempenho missionário da igreja? Porque isso aí vai influenciar direto na saúde da igreja ou na decadência, na morte lenta e constante e fatal da igreja. Porque uma igreja que não tem mentalidade de servo, ela não tem ação missional. Porque ela olha o mundo e não vê o mundo como um campo de ação, ela olha o mundo e vê o mundo como um perigo. Então a gente se fecha aqui, tudo que a gente faz é para a gente mesmo. Então tá bom de tentar. Aí é assim, vamos fazer um projeto. Não, isso aí não dá certo. Mas, irmão, vamos lá na célula. Não, isso aí não dá certo. Nada dá certo. Igrejas transformacionais, né, igrejas que transformam, que estão presentes, são igrejas que querem servir. O Eli Cordeiro vai dizer um negócio muito interessante. Você quer que Cristo seja visto na igreja? Não aumente o número de frequentadores, aumente o número de servos. Porque Jesus é identificado entre os servos, não entre os frequentadores. É engraçado essa coisa que falou, pastor, em relação a isso não dá certo, aquilo não dá certo. Então o que dá certo? Né? Eu acho que quando eu falo assim, não é nem questão de método, né? Se você não gosta de célula, gosta de grupo de homens, faz indiferente. Diferente. O que eu quero dizer é, a vontade de fazer te mobiliza, não importa o que você vai fazer. Seja uma reunião de oração com 3 velhinhos lá dentro, você vai lá orar com ele. Seja uma multidão de 3 mil pessoas, você vai lá orar com ele. Quem quer servir se mobiliza. Não importa. Quem mais? Nós estamos identificados com isso? Como que a gente vê isso hoje na igreja moderna? Pedro sempre esteve identificado com Cristo na caminhada dele. Os que estavam aqui semana passada já sabem, né? Vocês não soltam. Por que eu disse ali naquele momento da vida de Pedro? Porque Pedro sempre esteve identificado com Cristo. Pedro sempre teve essa mentalidade aqui de servir. O que vocês acham dessa banda de cá? Pergunta para cá. Quando você olha assim a vida de Pedro no Evangelho, Pedro sempre quis servir a Cristo. Sempre pode dizer assim, olha, escuta o que eu estou falando, porque eu sou servo de Jesus. O que vocês acham, irmão? Elisângela está com a mão levantada, você não levantou, mas você quis levantar, eu te falo. Pedro sempre teve identificado com Cristo. Essa é minha líder, viu? Pedro nem sempre teve identificado com Cristo, né? Porque ele diz lá, você lembra, vou morrer contigo, Senhor. Deus fala, Pedrão, daqui a pouco você está me negando, antes do galo cantar, você está me negando. E Pedro fala 2 coisas terríveis para ele, né? Terríveis ou não, né? Deus fala assim, olha, tem mais, né? Hoje o diabo quis te peneirar, mas eu roguei o Pai, está tudo certo, o Pai já vai te livrar. E mais, Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Para mim, talvez foi o golpe mais duro na vida de Pedro, foi esse. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Porque assim, vamos lembrar que nós estamos já na cena final do Evangelho. Jesus já está para ser preso, crucificado. São 3 anos de ministério, 3 anos Pedro caminhando com Jesus, vendo Jesus pregar, vendo Jesus fazer milagre, vendo Jesus falar a respeito dele, a respeito do Pai, a respeito do céu, mas não estava convertido.
Porque Jesus olha na cara dele e fala assim, sabe, cara, quando você se converter, já pensou que triste? 3 anos andando com Jesus para cima e para baixo, vendo milagre, vendo em tudo. E Jesus sabe o coração, né? Jesus fala para ele, você precisa converter, cara, você não está bem convertido ainda. E aí Pedro nega, você sabe, tem aquele encontro depois da beira-mar, e aí sim, né? Jesus pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Amo, tu me amas? Amo, tu me amas? Ô mestre, sabe que eu não, então apacenta as minhas ovelhas. Eu acho que ali Pedro se identifica com Cristo, porque ali ele entende que ele precisa se converter, se converte, reconhece quem é Cristo, e aí ele é um homem diferente, e aí ele não tem mais dificuldade de servir. E tanto que aí vem Atos dos Apóstolos, e o primeiro nome de Atos dos Apóstolos não é Paulo. Quem é o primeiro assim, destaque de Atos dos Apóstolos? Pedro. O Sinédrio chama Pedro lá, o Sinédrio é os caras, o STF da época, que mandou matar Jesus, né? Pedro está pregando, tem 2.000 convertidos, depois mais 3.000, 5.000, está um maior burburinho. Ele e João estão para entrar no templo lá, você lembra disso? Tem o coxo lá, 20 anos pedindo esmola, e aí aquela frase famosa é Atos capítulo 3, se eu não me engano, ó, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. O texto diz que o cara não salta, plumba, entra no templo, dá uma bagunça, porque os caras falam assim, isso aí foi combinado, quem curou nada, isso aí é vagabundo, isso aí você deu dinheiro. Aí alguém diz, não, mas ele está aqui desde quando ele nasceu, ele é assim mesmo, ele era coxa, isso é verdade. O Sinédrio chama o Pedro, se você lembra bem, eles dão uma coça nele, chama ele e fala assim, ó, nós vamos te soltar, porque nós estamos com medo do povo, mas nós vamos pedir uma coisa para você, você está proibido de falar em nome de Jesus, você sai, some daqui, mas não fala mais o nome deste Nazareno, é a palavra que eles usam lá no texto. E aí você lembra a resposta de Pedro? Fantástico. Pedro olha bem para os caras, assim, eu fico imaginando os caras lá de lá, assim, uma bancada, assim, bem estilo tribunal, né? O Pedro do lado de cá, todo arranhado, todo amassado, tinha tomado um sopapo dos caras, né? Passou a noite na cadeia. Pedro olha bem para a cara deles e Pedro responde assim, a mim importa servir a Deus e não aos homens. Tchau. E vai pregar, irmão. É alguém identificado com Cristo. Alguém identificado com Cristo está pronto para morrer. Quando, para mim, essa resposta de Pedro é fantástica. Pedro está dizendo assim, ó, vocês querem matar, mata, querem prender, prende, faz o que vocês quiserem, mas eu não posso deixar de falar desse Cristo. E Pedro não deixa de falar, né? Então, o grande segredo da igreja hoje, talvez, seja estar mais identificado com Cristo. O Franklin precisa estar menos identificado com ele mesmo e mais identificado com Cristo. Você, eu, os nossos filhos, nossos irmãos, mais com Cristo. Beleza. Segundo versículo. Aí aqui agora é território novo. Primeiro versículo, parte B, perdão. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha na sua Bíblia, por favor. Então ele começa dizendo assim, né? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ok. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então primeiro ele se identifica como servo. Agora aqui, irmãos, presta atenção, 2 coisas preciosas que ele está dizendo aqui. Na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O Pedro aqui, ele está afirmando 2 verdades que são fundamentais para a igreja naquele momento e fundamentais para nós. Primeiro, irmão, ele está afirmando aqui a deidade de Cristo. Se os falsos mestres vão dizer assim, Cristo não é Deus, Pedro está dizendo que não, que ele é Deus, ele não parece Deus, ele não foi criado por Deus, ele é o próprio Deus, ele é divino, ele é o verbo que encarnou, ele existe desde antes, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Pedro vai pulverizar essa ideia desses camaradinhos aqui, que negava isso. Ele vai dizer, não, ele é Senhor, ele é Deus eterno, e mais, ele atribui a Jesus o título de Salvador. Isso é o que a gente chama de título cristológico, são títulos que são atribuídos a Cristo nos Evangelhos.
né? Então, um exemplo de título cristológico: filho de Davi. Já viu isso nos evangelhos? O servo de nascença, quando Jesus está passando, o que ele grita lá? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Outro título cristológico: filho do homem, né? Por aí vai. É interessante que esse título aqui, irmãos, Salvador, ele aparece só 16 vezes no Novo Testamento. Ou seja, a gente vê Pedro aqui já elaborando uma teologia mais arrojada. Isso parece sem significado para nós, mas para aquele momento era muito importante. Por quê? Quando a gente junta na mesma frase que Cristo é divino e que Ele é Senhor, qual que é a nossa reação então de alguém que é divino e que é Senhor? A de entrega, de compromisso de vida. Então pensa mais naquela época. O Pedro está escrevendo, né, e ele usa essas duas palavras, Senhor e Salvador, para pessoas que estavam acostumadas com o culto aos Césares. Esses dois títulos, por acaso, eram títulos que eles davam aos Césares. Eles diziam que os Césares eram senhores e os Césares que eram salvadores. O Pedro vai dizer assim: não, né, só Jesus é Senhor, só Jesus é Salvador. Para os cristãos, esses títulos eram exclusivamente de Jesus. Tal posicionamento levou muitos deles à morte no Coliseu. Como nos posicionamos em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Uma outra pergunta para a gente conversar um pouco. Se nós cremos, nós hoje, igreja moderna, que Cristo é Deus, Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, como que nós relacionamos com isso hoje? Como que nós lidamos hoje a nossa vida com essa questão do senhorio de Jesus Cristo? Já parou para pensar isso? Ou hoje isso também está muito esquecido pela vida da igreja? Quem manda na minha vida? Essa palavra é muito forte, irmão. Senhorio. Porque hoje, qual é a impressão que eu tenho? Que nós estamos pior do que quando era na época de Pedro. Porque se alguém é Deus e alguém é Senhor, eu devo a Ele toda a minha devoção. Se alguém é Deus e alguém é Senhor, eu devo a Ele todo o meu tempo, toda a minha agenda, toda a minha vida, todos os meus dons. Esse negócio do senhorio de Cristo vai ser resgatado hoje, ou não? Com certeza. Isso aqui está muito explícito hoje no nosso tempo, no nosso cristianismo. Como vocês acham, na sua opinião, como que o crente moderno tem lidado com essa questão do senhorio de Cristo? Como isso tem nos influenciado ou não? Na sua humilde opinião, irmãos, porque aqui não tem certo e errado, né? Nós estamos conversando só, né? Eu vejo que as pessoas esquecem do ser, né? O ser discípulo de Deus, o ser cristão, o ser servo, o ser compromissado. Então as pessoas elas vão para o ter. Então o que eu vou ter, né? O que eu posso ter? Mas antes eu preciso ser servo, né? Eu preciso estar entregue a Deus e ser usado por Ele, porque nada mais é do que a gente ser usado. E a igreja hoje eu vejo assim na parte do ter. Eu quero ter os benefícios de ser cristão, mas eu não quero ser cristão. Muito bem. Alguém mais, irmãos? Eu acho que tem um esquecimento, as pessoas de uma forma geral se esquecem disso no dia a dia. Você simplesmente toca a sua vida como se ela fosse a coisa mais importante para ele. Mas não pensa nos demais, não pensa naquilo que está acontecendo do seu lado. Enfim. Não tem sensibilidade de observar Absolutamente nenhuma. E o que é mais engraçado, pastor, tem até uma história legal assim: você vai na praia, você pega a água, né? E põe na palma da mão e espreme. A gente fica brigando por aquela água que vai escorrer. Só que nós temos um mar pela frente, né? Uma imensidão pela frente que nós não observamos. Esse mar, né? Exatamente. Eu vi isso em algum lugar, né? A vida que Deus quer para você, verdade, a vida que Deus quer para você é o mar. É o mar. Né? E você a vida que você quer segurar nas tuas mãos é esse radinho que escoa, né? Essa metáfora. Mais ou menos isso, né? Eu vi isso em algum lugar também. Diz aí. Né? Então, as pessoas estão focadas no ter, insensíveis, eu diria sem empatia, né? A empatia, né?
A Patinha foi a primeira que morreu com Covid, cada um para si, Deus para todos. Qual é o requisito de Jesus para ser discípulo dele? Vocês lembram? Me ajuda aqui a lembrar. Vamos construir aqui o raciocínio. Quando Jesus está chamando um, chamando o outro, lá no Evangelho de Lucas, em 3. Deixa tudo que ele tem, tudo que você acha que é seu e siga. Tudo. Disponibilidade. Deixa tudo. E ele fez isso com Pedro, fez isso com Felipe, fez isso com, né, com Mateus, então quer dizer, tem que deixar tudo, cara. É só isso. Lá no Evangelho de Lucas, chega 3 caras e fala assim, ó, dois falam assim, nós vamos te seguir, e um Jesus fala, me siga. Um fala assim, eu vou te seguir. Aí Jesus fala assim, muito bem, então vamos. Aí o primeiro fala assim, mas deixa primeiro e eu ir me despedir dos que estão lá em casa. Jesus fala, não, é agora. O segundo fala assim, vou te seguir. Jesus fala assim, então vamos. Aí ele fala assim, deixa primeiro eu ir sepultar os meus mortos. Não, é agora. O terceiro, Jesus fala assim, segue. Ele fala assim, Senhor, mas não dá, e minha família, e meu pai, e mãe. Jesus fala assim, ó, aquele que não nega pai, família, mãe, tudo que tem por amor de mim, não é digno do reino. E aí Jesus sintetiza esse chamado ao discipulado da seguinte forma: aquele que quer vir após mim, faz o quê? Que era muita coisa para ficar explicando. Jesus tem o poder da síntese, né? Jesus não é pastor. Pastor não tem poder de síntese. Larissa fala, você fala demais. Você acha? Você fala demais. Os pastores falam demais. É bom, graças a Deus deixou a gente falar. O pastor. Jesus, ele tem o poder da síntese. Ele pega tudo isso aí, já te passa a palavra. Ele põe uma frase pequenininha que enquadra todo mundo. Eu, você, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem é o Senhor natural da tua vida, em primeiro lugar? Eu. Quem? Freud. Você já ouviu falar de Freud? O Freud é o pai. Quem é o Freud só? É o pai da psicanálise moderna, né? O Freud estudando lá as criancinhas, Freud sabia das coisas, né? O cara é meio doido, mas ele também é inteligente. Ele olhava as criancinhas assim, o comportamento das criancinhas, ele chegou a uma conclusão, né? A criancinha já nasce egocentrada. Olha que coisa interessante, o Freud era sabidão, hein? Ele olhava as crianças, a criança, irmão, já vê equipamento de fábrica, ego. A gente já nasce com o troço assim lá dentro de nós, ó, tudo é pra mim, eu que mando na minha vida. Ó, quem tem experiência de mais de 2 filhos em casa sabe o que a gente está falando. Gente do céu, criança quer atenção. O Leonardo, depois que ele começou a tomar forma, de vez em quando prende o intestino dele. E a gente tem que dar uma atenção para ele, né? Para ele conseguir evacuar e tal. E ele começa a ficar irritado, começa a ficar choroso. O Arthur percebeu que a gente estava dando mais atenção para o Leonardo, por causa que ele estava com alguma dificuldade lá em relação à forma e tal. O que aconteceu? Começou a doer a barriga do Arthur também. Ai, pai, minha barriga dói demais. Pai, pega no colo, pai. Só que às vezes quando ele esquece, ele sai pulando, correndo. Fala, mas parou de doer. Não, pai, tá doendo ainda, pai. Briga por atenção. O Freud sabe das coisas. O Freud vai mais além. Ele fala assim, que por trás de todo eu te amo, há um me ame, por favor. Porque nós somos essas pessoas. Nós queremos ser o sol da nossa vida. Ah, como a gente tem esse problemão, né? Muito bem. Onde Jesus, seu Senhor, quem tem que ceder lugar então? O nosso? Eu. Quando eu olho o cristianismo de hoje, para mim, na minha percepção, nós não queremos ceder o lugar, né? Hoje as pessoas estão chamando Jesus de Deus e de Senhor. Naquele tempo, isso aqui, irmãos, mandava o cara para a arena. O cara falar isso aqui, ó, que Jesus era Deus, ele era Salvador, ele é Deus e é Senhor, custava a vida do cara. Hoje, para nós, isso aqui está banal, né? Então nós estamos cantando aqui que Jesus é Senhor, Jesus é Deus, que Ele é o Alfa, que Ele é o homem, que Ele é não sei o quê, mas Ele não manda na minha vida. Então que Senhor que Ele é? Vamos pensar de forma bem prática.
se Ele é Deus, então Ele manda em primeiro lugar na minha agenda de vida. Eu não tenho tempo para Deus, conversa. Então você não entendeu aí do Senhor Jesus Cristo, que na tua vida não te pertence mais, pertence ao Senhor. Ah, mas os meus recursos, conversa, os teus recursos não são mais seus. Se você é discípulo, os recursos agora é para propagar o senhorio de Cristo, para propagar o reino de Cristo. Ah, mas eu, você percebe, toda desculpa tem o eu na frente. O nosso problema do cristão moderno é que Cristo ainda continua competindo com o ego dele. Então ele se diz cristão, mas Jesus não influencia na sexualidade dele. Mas peraí, que Senhor Cristo é então? Ele se diz cristão, mas Cristo não influencia no trato familiar. O cara continua sendo um cavalo dentro do carro. Mas peraí, quem que é o Senhor da sua vida? Ah, a pessoa diz que é cristã, continua sendo mexeriqueira, fofoqueira, embrulhona, briguenta. Peraí, isso aqui, irmão, o senhorio de Cristo é algo prático. Se Cristo é Senhor, então abaixa Cristo, eu me submeto. O meu ego tem que se calar para que Cristo dê as cartas, para que Cristo dê as coordenadas. Se Ele é Deus e Ele é Senhor, eu estou destronado. Meu ego precisa desinflar, precisa morrer para minha agenda, minha vida, meu tempo, para o meu mundo deixar de orbitar ao redor do meu sol e passar a orbitar ao redor de Jesus Cristo. Então hoje isso aqui é um problemão, porque todo mundo quer servir a Cristo, mas ninguém quer ter Cristo como, todo mundo quer ser abençoado por Cristo, mas ninguém quer ter Cristo como Senhor. Isso é complicadério, irmãos, complicadério. E aí a gente fica isolado, a gente se torna insensível, o Caetano falou, a gente se torna mesquinho, se torna avarento, porque tudo é eu, tudo sou eu. E mais, né? Pessoas que estão posicionadas, que o sol da sua vida é o seu próprio ego, já prestou atenção que essas pessoas se tornam, além de tudo, melindrosas? Ah, Deus, eu sofro demais. Você pode chegar lá sem os dois pés, sem as duas pernas, os dois braços, ela vai olhar para você e falar assim, não, mas você não sabe a dor de cabeça que eu tenho todo dia. Ela não consegue olhar para você e se compadecer. Você chega lá e fala, olha irmão, não, mas você não sabe o problema que eu tenho lá em casa. O problema sempre vai ser pior, a necessidade sempre vai ser maior. E mais, gente que é egocentrada, geralmente é gente culpabilizadora. Tenho aprendido isso ao longo da caminhada. Então assim, eu não sou feliz porque eu não tive oportunidade, eu não sou feliz porque me traíram no passado, eu não sou feliz porque falaram não sei o que lá de mim, eu não sou feliz porque minha família não lembrou de mim. Para com isso, para com isso. Nós temos um Deus que é Senhor e Salvador, é Ele que provê, é Ele que aplana os caminhos, é dele que nós recebemos sustento, é Ele que abre a porta, é Ele que faz o milagre, é Ele que supra a necessidade. Esse negócio de viver ao senhorio de Cristo é a coisa mais deliciosa do mundo, que eu paro de ser o Senhor da minha história, eu não tenho que ser o meu provedor. A minha felicidade não depende mais de mim, depende de Deus, da vontade de Deus na minha vida. E aí eu posso ser como Pedro, já estou para morrer dentro de uma prisão, dentro de uma prisão romana, mas eu estou felizaço, porque eu estou servindo o Senhor, eu tenho um significado de vida existencial. E daí que não aconteceu do jeito que eu queria, e daí que a vida não foi como eu planejei, mas foi do jeito de Deus. Estou feliz, estou satisfeito, estou dando glória a Deus. Então está aqui uma coisa, irmãos, ainda na parte do versículo, para a gente pensar hoje no cristianismo moderno. Como nós, na nossa vida prática, lá em casa, nos meus relacionamentos, na minha vida, o meu ego, o meu dinheiro, a minha sexualidade, o meu histórico de vida, como eu lido com essa questão do senhorio de Cristo. Porque se Cristo não é Senhor, Ele não pode opinar. Se Cristo não é Senhor, Ele não pode transformar. Se Cristo não é Senhor, Ele não pode mudar as coisas na minha vida. A gente vê na vida de Cristo que Ele se negou a si mesmo, né, pastor? Ele deixou sua glória, né? Pois Ele se fez carne para salvar um bando de desajustados. Né? Pois é. Eu coloco prova no 9 na minha vida. Eu acho que a grande prova dos 9 na nossa vida é se Cristo tem liberdade para transformar as coisas na nossa vida. Então Ele pode tirar o que quer tirar, Ele pode acrescentar o que Ele quer acrescentar. Isso não me dói. Não, eu não sobre que a gente é tratado como ovelhas, né? Pois é. O pastor, quando ia limpar as ovelhas com carrapicho, doía, né? Pois é. E então os carrapichos estão na nossa vida. Ele vai deixar Jesus tirar os carrapichos. É por isso que passava o óleo lá no Salmo 23, fala daquele óleo passava nas orelhas das ovelhas. É mais ou menos isso, né? Assim, os meus. Não, o que você ia falar, irmão? O que eu queria falar, pastor, a diferença
do publicano, lá, o Levi, foi domingo passado, e Pedro, né? O Pedro, o publicano, ele logo seguiu a Jesus, já levou para casa dele, festa, né? O Pedro, quando ele viu, Jesus chegou na praia lá, eles já estavam lá nas redes, preparando tudo para ir embora. Aí Jesus mandou eles colocarem a rede e ele falou, já até lavamos a rede, não vou mexer mais nisso, deixa isso para lá, né? Não foi isso a ideia que deu? Mas ele tem um pouquinho de má vontade. Né? Exatamente. Eu acho que eles obedecem a Jesus ali, porque Jesus era da vizinhança, né? Jesus é conhecido. Ou ele esqueceu de Jesus. O cara mora logo ali, é o filho da, como eu disse semana passada, o filho do Zé, da Maria, ficar perturbando, né? Joga essas redes pro cara não ficar perturbando a gente. Dá a impressão que é assim, mais ou menos, né? Mas quando eles veem as redes cheias de peixe, né? O Priscão fez uma comparação interessante, né? O Levi, o Mateus, hoje nós vamos falar dele de novo. E o Pedro, né? Essa questão de projeto de vida. Olha só o senhorio de Cristo como que influencia muito, né? O Levi está na coletoria num projeto de vida. Claro, o cara era um ladrão, era um roubador, os amigos dele era o sustento dele ali. Era o Zé Dirceu da vida, né? Por aí afora. Mas o cara ganhava dinheiro. Naquele momento ele tá nem aí. Para mim, Levi é um cara que faz denúncias em nome das facilidades. Ele está numa posição horrível, mas ele está ganhando dele, né? E quando Jesus chega e fala assim, vamos comigo, essa expressão do evangelho, eu vou falar isso hoje, ele se levantou e foi. Imediato. Isso aí não tinha volta, isso era uma ruptura, porque era um cargo público, não dá para ele falar assim, eu vou ali e já volto daqui 2 meses se não der certo. Tal. Meu, ali é uma ruptura mesmo, é um tchau coletoria. Estou indo, estou abraçando o projeto de Jesus. E vai com Jesus e acabou. Pedro, você vê até o fim da vida dele que Pedro não é abraçado, ou melhor, até o fim do ministério terreno de Jesus, Pedro não é abraçado com o projeto de Jesus, né? Quem que é o cara que saca da espada lá e corta a orelha do soldado lá? É o preto. Vocês lembram que no tempo de Jesus, a sociedade de Jesus era muito fragmentada em partidos religiosos, mas como a religião é algo que domina a vida das pessoas, os partidos políticos acabam tendo um cunho religioso também. Então, você lembra algum partido político lá, de gente que está sempre brigando com Jesus, os evangelhos? Qual os grupos religiosos que tem lá, vocês lembram? Fariseus, mais qual? Saduceus. Qual? Eteus? Não. Que isso precisa fazer Eteus. Eu acho que você está fazendo uma confusão, Priscão, com o nome do Antigo Testamento, né? Que fala os Jebuseus, Amorreus, aí é do Antigo Testamento, né? Lá no tempo de Jesus é que os nomes são bem parecidos, mas eram os escribas, os fariseus, os saduceus, né? Esses caras ficavam brincando com Jesus. E tinha um dos partidos que os estudiosos dizem que Pedro era desses caras, que eram os famosos zelotes. Né? Pedro, muito provavelmente, era adepto do partido dos zelotes. Né? Se eu não me engano, o Evangelho chega a falar Pedro, os zelotes. Né? Quem que eram os zelotes da época de Jesus? No ano, se eu não me engano, no ano 70 depois de Cristo, aí não vamos precisar dar uma olhada depois. Quando o templo é destruído pelos romanos, quem comanda lá toda a briga são os zelotes. Vocês já ouviram falar da fortaleza de Massada? Já passou até no Fantástico isso, a fortaleza de Massada. Se você chegar lá, você vai digitar no Google, lá você vai achar. É onde os zelotes se fecharam, quando no ano 70 depois de Cristo, os romanos cansam daquela brigaiada toda, e eles mandam passar a fio da espada a todo mundo. Você lembra aquele discurso de Jesus, Mateus 24, que ele fala assim, não ficará pedra sobre pedra nesse tempo? Aquilo se cumpre no ano 70. Aquele templo bonito que tinha lá foi destruído. Hoje, onde era o templo hoje que foi destruído? Lá naquele muro das lamentações, os caras vão lá, mandam papelzinho, aquilo é o que sobrou do templo. Aquele templo onde Jesus chega, expulsa os cambistas, que
que Salomão, o Davi começou a fazer, não conseguiu acabar, Salomão fez, depois destruiu, Neemias e o Esdras vão lá, reconstrói, depois destrói de novo, aí vem o Herodes, manda construir, anos 70 destrói de novo e não constrói mais. Segundo a Bíblia, só vai reconstruir agora na volta de Jesus. Pronto, acabou. Muito bem. Os zelotes, irmãos, eles diziam o seguinte: nós temos que passar os caras fio da espada, porque esses caras não prestam, o negócio é guerra armada, aqui nós temos que fazer jorrar sangue. Quando o Pedro saca da espada lá, irmão, Pedro está identificado ali com o projeto dele. Jesus tem que passar a espada nesses caras aí. E eu acho que é um balde de água fria para ele quando Jesus fala assim: Pedro, não é pela força da espada, porque eu não sou bandido para lutar com a espada. Guarda a espada. Eu fico imaginando Jesus, né? Pega o olho do cara no chão, limpa o olho do cara, cola o olho do cara. Outro camarada que não está identificado no projeto de Jesus, está no meio dos discípulos, o Judas. Judas é um caso interessante, né? Judas, quando ele percebe que o projeto de Jesus é outro, eu não sigo mais esse cara aí. O negócio é o seguinte: quer dinheiro para saber quem é o cara? Me dá dinheiro aí para mim, cara. Eu acho que hoje passa muito por aqui, sabe? Se a gente não está submetido ao senhorio de Jesus Cristo, o que eu quero dizer é o seguinte: em algum momento você vai achar que o teu projeto é melhor. Eu tenho visto isso na caminhada cristã de gente, criança a idoso. Você vai conversar com o cara, não vai acontecer, desanimei de ser crente. A gente precisa ver com quem a gente está identificado. Se eu não estou identificado com Cristo, uma hora o pastorado não vai ser bom para mim mais. Eu não quero saber mais desse negócio. Isso é minha moda, não dá dinheiro. Daqui a pouco, irmão, se você não está identificado com o projeto de Cristo, vir na igreja é difícil demais. Eu vou para a praia. Renunciar ao meu ego é difícil demais. Eu vou viver minha vida. Você já nunca ouviu umas histórias assim, não? Aqueles amigos teus que você fala: vamos para a igreja. Não, eu sou novo demais, vou aproveitar a vida. Identificação de projeto. Nós cristãos, discípulos, nós precisamos estar identificados com Cristo como Senhor, senão a gente vai abandonar o projeto. O projeto chamado Reino de Deus, uma hora vai ser desinteressante, aí a gente vai abandonar a caminhada. Eu estava falando de Massada, só para concluir para não ficar aberto, quando a revolta do ano 70 que destrói o templo, quem lutou nessa revolta foram os saduceus, e eles se refugiaram lá na fortaleza de Massada. O imperador romano de raiva manda queimar Jerusalém e pôr o templo abaixo. Por isso que só está um muro lá, não tem muro, porque os romanos derrubaram lá no ano 70. A fortaleza fica no alto, assim você vê na sua casa, uma colina. Para entrar não dava. Então eles fizeram um cerco, e aí quem está dentro não entra, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Se eu não me engano, depois de 170 dias de cerco, eles viram que não tinha o que fazer, que eles iam morrer de fome lá dentro. E aí o líder deles lá, que me esqueci o nome do cara agora, ele ordena um suicídio coletivo. Quando os romanos arrebentam o portão e entram, os caras já estavam todos mortos lá dentro, eles mesmos se mataram, um matou o outro, e o lugar ficou lá abandonado, e como é numa rocha, ela é encrustada na rocha, até hoje essa fortaleza lá, fortaleza de Massada. Os zelotas, Pedro provavelmente era desses camaradas aí, os zelotas, né? Graças a Deus ele seguiu todo mundo, né? Não morreu junto com esses caras, né? Por quê? Jesus é Senhor, ele tem que mudar a rota da nação. Tá? Verso 1 ainda, e a gente para por aqui. Não saiu do primeiro versículo ainda. Vamos ver aí, verso 1 ainda. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, ok, já entendemos isso. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos focar na parte B do versículo agora, o finalzinho. Obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmão, o que significa isso? Dizer que você obteve fé preciosa na justiça de Cristo. Isso é muito importante para nós. Significa que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo são cobertos pela justiça dele. O Pedro está falando aqui da nossa salvação, da nossa justificação,
que nós que temos Cristo como Senhor, nós somos justificados por Ele. O Senhor Jesus conseguiu na cruz vitória sobre o pecado e a morte e compartilha com você. De tal forma que quando Deus olha para você agora, Ele não vê mais os seus pecados, Ele vê alguém que está coberto com a justiça de Cristo. Cristo pega a vitória dele na cruz. Vamos pensar em transação bancária. Cristo pega a vitória dele na cruz e o seu saldo estava negativo, condenado. O que Cristo faz? Pega o saldo positivo da cruz e pumba na sua conta. Você não deve mais a Deus. Deus olha para você e vê alguém que está suprido, está coberto da justiça. É isso, é receber na sua conta o saldo da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Você está justificado no tribunal de Deus. Ah, pastor, mas eu ainda peco. Mas você ainda assim é um filho de Deus, uma filha de Deus. Você está na presença do pecado, mas livre da condenação do pecado. O pecado está presente no mundo, não tem jeito. A Bíblia diz o que? O mundo já no maligno, mas nós não vivemos mais com o pecado. Não somos mais escravos do pecado. O pecado não é o Senhor da nossa vida, porque nós somos vestidos com a justiça de Cristo. Nós temos vida eterna. O nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, irmãos. Você foi justificado. E aqui uma coisa importante da gente aprender: a justificação é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé. E tem gente que tem confusão com isso aqui. Nós já fomos justificados ou nós estamos sendo justificados? Já fomos. Já fomos ou estamos sendo? Já fomos. Quem acha que nós já fomos justificados? Pega a mãozinha. Quem acha que nós estamos sendo justificados? Vocês estão sabendo, né? Está fácil falar para vocês. A justificação é um ato acabado. Olha só, o que a teologia sistemática vai chamar de graça objetiva. Graça objetiva é um negócio que tem começo, meio e fim. Jesus Cristo não perdoou uma parte dos nossos pecados. Ele perdoou todos os pecados. Nós estamos em santificação. Santificação é um processo. É alguém que já foi justificado. Então assim, não tem mais justo ou menos justo diante de Deus. Não é falar o Caetano está mais justificado do que o Valdir, não. Né? Nós todos estamos justificados diante de Deus, salvos, livres da condenação do pecado. O pecado não pode mais nos separar de Deus. Olha lá, em Cristo Deus perdoa os nossos pecados, cancela a nossa dívida e deposita sobre nós todos os méritos da justiça de Cristo. E aí Paulo faz essa declaração lá em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem? Os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, vamos parar um pouco aqui. Nós estamos selados para o dia da salvação. Deus olha para você e Ele vê a marca do sangue de Jesus agora. A condenação não pesa mais sobre você. Ainda que nós estejamos em tratamento, em santificação, em processo, ainda que tenha coisa que precisa mudar na nossa vida, não importa, você foi alcançado, foi justificado, você é um filho, você é uma filha. Deus olha para você e não vê os seus pecados, vê alguém que foi vestido, coberto, abraçado pela graça de Cristo Jesus. E isso traz leveza para a vida. Por quê? Porque isso faz entender que eu não preciso tentar agradar a Deus para ser salvo. É o contrário, eu agrado a Deus porque eu já fui salvo. Eu não preciso pensar que eu vou adorar a Deus para ser salvo, não. É o contrário, eu adoro porque eu já recebi salvação. Isso traz leveza para a vida, pensar assim que eu não sou escravo de ninguém mais, né? Eu fui justificado e a minha vida agora está com Deus. É um novo projeto, é um novo momento, é um novo jeito de viver, tá? Vamos pensar nisso. E aí semana que vem então a gente vai para o versículo 2. Alguma pergunta, irmãos? Semana que vem eu não vou voltar mais naquela parte do contexto, da carta, essas coisas, porque eu acredito que isso a gente já ficou bem gravado na nossa cabeça. Nós vamos pegar direto aqui no verso 2, para a gente terminar esse primeiro bloco, porque tem o verso 2, verso 3, verso 4, e aí a gente entrar na parte 2 do texto, que é o crescimento na fé, o que ele vai chamar de escada da fé. Como nós que agora cremos em Jesus como Deus e Senhor, como nós já fomos justificados por Deus, como que nós precisamos crescer a nossa vida? Como que a gente faz para desenvolver essa vida com Deus?
É o que ele vai ensinar para a gente a partir do verso 4. Então, semana que vem, a gente não volta mais essa parte da história, do literário. A gente já pega aqui do verso 2 para frente, termina esse primeiro bloco para entrar na segunda parte, para a gente entender isso. E aí a gente encerra aprendendo, né, como que isso frutifica na nossa vida para o reino de Deus, tá bom? Por favor, leiam de novo esse capítulo, leiam essa epístola. Irmãos, 3 capítulos só, muito curtinha. O capítulo 3, se você, falei semana passada, vou falar de novo. Se você quer saber a respeito da volta de Jesus, o capítulo 3 aqui vai narrar como que isso acontece. Esse capítulo 3 é fenomenal, para a gente entender um pouco a respeito da volta de Jesus, como que isso influencia a nossa vida. Então leia, 3 capítulos só, vai ler assim, 15 minutinhos, e aí semana que vem a gente volta para terminar, tá bom? Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida, alguma colocação, alguma coisa que você já leu nessa epístola? Pastor, eu li aqui, estava pensando, ou não sei. Agora é procurar na prática, né? Parece que não, mas são muitas coisas que a gente falou aqui, né? Só essa questão do senhorio de Jesus já dá para a gente pensar muita coisa, né? Tem muita coisa aqui para acertar, né, na nossa vida. Porque o nosso ego está aqui brigando contra Deus, né? Todo dia. Todo dia eu tenho que falar, Senhor, me perdoa. Faz esse ego miserável se acalmar, porque o Senhor seja Deus sobre a minha vida. Isso é todo dia, né? É uma escolha diária. Vamos orar de novo? Vamos colocar no pé. Hoje a gente tem o terceiro momento, né? A terceira reflexão dessa série fantástica que a gente está vendo. Mais um, todos em missão. Domingo passado foi assim, um momento muito precioso, né? A gente fala sobre a casa, né? Evangelho mais casa. Saí da semana passada muito feliz, muito pensativo, tudo que a gente viu, tudo que a gente cantou, tudo que a gente orou. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais perto. E mais perto a gente entende conexão. O que é estar mais conectado com Deus? O que é estar mais conectado com o próximo? O que é estar mais conectado com a igreja? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos orar que Deus prepare o nosso coração, né, para que Deus nos abençoe. Vamos orar pelo seu Milton. O seu Milton falou comigo ontem à noite, ele estava internado lá no Hospital das Clínicas, passou mal essa semana, né, e está fazendo exame lá para Covid, né, etc. Né? Vamos orar por ele também. Parece que ia ter boletim médico agora, 11 horas, coisa assim. Vamos orar também, né, que se for Covid, Deus o abençoe, né, Deus cuide dele, cuide da Fernanda, que está lá acompanhando o pai, né? Muito sério isso, né, irmãos? Mas Deus há de ter misericórdia de nós. Vamos orar e orar especificamente pelo seu mundo, tá bom? Pessoal, você faz essa oração para nós, por favor. Senhor Jesus, primeiro queremos agradecer, Pai, pelo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor nos perdoa dia após dia, Senhor. Obrigada pela oportunidade que nos dá, Senhor, de te servir, de estarmos em família aqui, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. E neste momento, te suplicamos pela vida do Senhor Milton, Pai, que o Senhor esteja ali com ele, com a Fernanda, que a tua vontade seja feita na vida deles, Senhor, e que eles possam se sentir, ó Pai, amparados e protegidos pelo Senhor. Lembramos, Pai, de tantas pessoas que têm sofrido, Pai, que têm passado por estes momentos de internação, Senhor, que o Senhor esteja olhando por eles, ó Pai. E se essas pessoas ainda não têm a convicção, ó Pai, do teu amor, Deus, se essas pessoas ainda não foram entregues a Ti, que o Senhor coloque pessoas de Deus, ó Pai, ali com eles, para fortalecê-los, ó Pai, e para mostrar o teu amor, Senhor. Obrigada por esta igreja, pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa liderança, que o Senhor também esteja com cada um, Pai. Esteja também com o sol e teu glória, Pai, fortalecendo
para que cada vez mais, ó Deus, eles estejam edificados em Ti. Que o Senhor esteja abençoando o nosso culto à noite. Venha falar no nosso coração, Deus. Venha transformar as nossas vidas dia após dia. Que possamos aprender a ser igreja, Senhor. Que possamos aprender, Pai, a usufruir de tudo aquilo, Pai, que o Senhor já deixou para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom almoço, bom domingo. Deus abençoe a todos.